O mundo vai mudar? Essa é a Sirá Gimel do Dvar Malchut, a terceira Sirá de 4 Sirot. Semana 16 a 22 de maio, 5 a 11 de Sivan, 5781 Pei Aleph, Parashat Nassó e Hagashavuot. Se Deus quiser, já Geulah. É uma série sobre o Mashiach. A gente vai ver que, graças a Deus, de acordo com o Rebbe, baseado no Rambam, o mundo não vai mudar. Olam Kmin Hagó Noheg, o mundo vai continuar como de costume. E isso é uma coisa boa, porque quer dizer, como a gente falou na primeira Sirá, depende só da gente. O mundo vai continuar normal, está ao nosso alcance, e a gente pode conseguir isso agora, já, ainda mais com a força que o Rebbe deu e dá para a gente todos os dias para conseguir conquistar isso, tutals, fazer tudo o que a gente pode para revelar Mashiach nesse mundo, para o mundo inteiro, já agora. Então o mundo não vai mudar, como a gente vai ver novamente reforçado agora, e a gente viu também na primeira Sirá da série. Essa Sirá é baseada principalmente no Rambam, nas leis sobre os reis, como a gente tem falado, só que dessa vez o capítulo 12 é o último capítulo de todo o Sefer Yad HaZaká, Mishneh Torah do Rambam, e a primeira lei desse capítulo 12. Nessa lei, o Rambam fala, isso é a linguagem do Rambam, que o Rebbe traz, não pense que na era messiânica vai mudar alguma coisa do normal do mundo, ou que terá alguma mudança no mundo que foi criado em 6 dias, no Bereshit, na primeira semana do mundo, como o mundo foi criado. O mundo continuará como de costume. Essa frase é o tema principal dessa aula, e é muito importante a gente saber disso. O mundo continuará como de costume. Isso está baseado, como eu falei, no Rambam. A gente vai ver aqui o Rambam, né, esse último capítulo, que é o Perek Shnemassar, o capítulo 12, e aqui está escrito, como eu falei, Olam Kemin Hagó Noheg, que quer dizer o mundo continuar de costume, o mundo continuar normal, e vamos entender o que é essa normalidade do mundo e qual é a questão principal em relação a isso. E o que a gente pode fazer sobre isso para trazer Mashiach. O Rambam continua, que está escrito em Yeshayahu, profeta Yeshayahu, que habitará junto o lobo, etc., como a gente vê nessa foto aqui do lado, o carneirinho com o lobo, que é uma das imagens principais de como será na época de Mashiach, e aparentemente não é de acordo com o costume do mundo, o normal do mundo. Um lobo conviver com um carneiro, na profecia, Yeshayahu fala também sobre lobo e bezerro, e assim por diante. Então, é uma questão como que isso é respondido pelo Rambam. O próprio Rambam explica que isso que habitará junto o lobo, etc., é uma metáfora, é uma charada, é um exemplo que pode ser entendido de outros modos. Como, por exemplo, o povo judeu, que é comparado com o carneiro, se assentará com garantia junto com os perversos dos idólatras, que são comparados com os lobos e os leopardos. Então, de fato, vai ter o carneiro se sentando e convivendo com o lobo, mas é num outro sentido, figurado, de acordo com o que o Rambam fala aqui, porque representa o povo judeu e os povos perversos e idólatras. Também quando fala que voltarão todos para a sabedoria verdadeira, e não roubarão nem matarão, e comerão o que é permitido, etc., falando sobre os outros povos. E isso também está ligado com o que está escrito, que o leão, etc., né, vai conviver com o bezerro e vão ficar mansos. Isso quer dizer com a mudança que terá nos povos. E assim por diante, todos os assuntos de Mashiach, o Rambam traz aqui ligado com essa profecia de Shaul, são metáforas, são exemplos que nos tempos de Mashiach todos saberão, que vão reconhecer o que foi falado antes na profecia, que era uma metáfora, e foram dadas como se fossem pistas para entender o que vai acontecer. Então falaram os sábios
assim termina o Rambam, que entre esse mundo e os tempos de Mashiach só vai mudar a libertação da submissão ao governo, né, se subjugar o povo judeu hoje em dia ao governo e ao domínio dos povos. Vamos ver agora então mais profundamente. O Rebbe traz uma pergunta sobre essa questão que o Rambam coloca de o mundo continuar de forma normal, ainda mais depois dessa mais de um ano que a gente está convivendo com o corona, que o mundo está saindo de um normal, né, de um certo modo está se aprimorando, né, o mundo em relação às pessoas acreditarem em Hashem e em perceber que Deus tem o controle do mundo e como tudo está interligado e que precisa todo mundo se unir, todos os povos, e passarem a fazer o bem. Isso está mudando o normal do mundo. O que quer dizer isso? O Rebbe pega uma contradição básica dentro da própria Torá, entre a opinião do Rambam, que diz que o mundo continuará como de costume na época messiânica, em Mata Mashiach, e o que está escrito no Rashi, que é baseado em Torat Kohanim, que é o Midrash ligado ao Sefer Vaikra, ao terceiro livro da Torá que a gente acabou de terminar, onde, nesse Rashi, que traz o Torat Kohanim, desse Midrash, as árvores do campo darão frutos, que está ligado ao Talmud, baseado na profecia de Yoel. Então a gente vê que as árvores do campo, que não são frutíferas, chamadas de árvores selvagens também, elas darem frutos, é uma mudança em relação ao normal do mundo. Não só isso, tem o ponto 2 aqui também, que no final de Ketuvot, que é no Talmud, que eu vou mostrar para vocês, fala sobre todas as árvores selvagens de campo, não frutíferas de Israel, que também vão dar frutos. Isso é uma mudança grande no costume do mundo, como a gente pode ver aqui no detalhe, Parashat Be'ukotai, que a gente leu há 2 semanas. Aqui mostra o Rashi e o Torat Kohanim, aqui pequeno, abreviado Taf Raf. E fala sobre o passu que está no Humash Etz Hasadeh, que é a árvore do campo, que é essa árvore que não é frutífera. Fala que Ilanei Serak, que também é essa árvore selvagem ou do campo, Atidin, no futuro, como Mashiach, Lassot Perot, vão dar frutos, vão fazer frutos. Lashon Lassot, vão fazer frutos. E a outra prova que vai a uma certa contradição com o Rambam, que fala que na era messiânica o mundo continuará como de costume, normal, em Ketuvot, que está aqui na última página, quando está terminando mesmo, na última fala do Talmud, fala sobre Rav Hia Bar Ashi, que falou em nome do Rav, que Atidin, no futuro, em Mota Mashiach, todas as árvores, Serak, né, como eu falei, que árvores do campo, não frutíferas, selvagens, Eretz Israel, aí no caso está especificando em relação a Israel, vão dar frutos. Né, e traz uma prova para isso. Então a gente pode ver aqui que, em princípio, tem uma contradição, né, como a gente falou. Em princípio, para responder a essa pergunta, a essa contradição, poderia-se dizer que, na opinião do Rambam, o que os sábios falam também são metáforas e charadas em um exemplo. Então, por exemplo, em relação à árvore do campo dar fruto, não seria no sentido literal, que seria uma mudança em relação ao comportamento do mundo, mas sim que as árvores selvagens são as pessoas que não sabem Torá, Amaretz, e que na era messiânica eles também vão dar frutos. Então, quem vai dar frutos não são as árvores do campo, que é a mudança da natureza, mas o que vai mudar é as pessoas que não sabem, são ignorantes em relação à Torá, vão passar a também saber falar sobre Torá e trazer novidades sobre a Torá. São os frutos, assim como hoje os sábios da Torá dão, os também ignorantes da Torá vão passar a dar. Então será uma metáfora. Mas também não dá para dizer isso, pois são palavras de sábios da Mishnah e da Gemara, que é diferente de profecias que poderiam ser interpretadas de modo figurativo. E além disso, no Torat Kohanim, que é esse Midrash que a gente trouxe, que o Rashi traz para Parashat Be'ukotai, ele está explicando algumas bênçãos
que são justamente materiais, que são de verdade, não são metáforas, incluindo, por exemplo, que a terra produzirá suas safras, como está também aqui em Parashat Berocotai, Eres Netanai Vulá, e as árvores do campo farão seus frutos, não como fazem agora, mas como na época de Adam Arishon, no primeiro Adam, de Adão, que no mesmo dia que foi plantada a árvore, ela também já era comestível. Então isso é uma coisa clara, material, que acontecia na época de Adão e que vai voltar a acontecer de forma material, não uma metáfora para pessoas que não sabem Torá. A mesma coisa em relação a Ketuvot, né, o final do tratado do Talmud, que fala que as bênçãos são literais. Como exemplo, que tem outras bênçãos que está falando nesse trecho no Talmud, sobre Rabi Haniná, que consertava os caminhos de Eretz Israel. Ele fazia isso mesmo na prática, para que as pessoas pudessem andar livremente nas estradas, nos caminhos de Eretz Israel, e não reclamassem. Isso pelo amor que ele tinha e os sábios têm à terra de Israel. Então é uma coisa prática, material, que não é uma metáfora ligado a árvores do campo ser pessoas que não sabem Torá e vão passar a falar sobre Torá. O Ravad, que é um dos que questionam, um dos críticos do Rambam, também questiona o Rambam com o que ele falou, que o mundo não vai mudar, né? Vai continuar como de costume, porque quando a Torá fala, também em Parashat Berocotai, que não terão mais animais selvagens, né? Predadores que matam, isso não é uma metáfora. E o Radbaz, que é um outro sábio, que fala esses milagres se referem a Eretz Israel, então que vão ter milagres sim, mudanças do costume do mundo, mas que vai ser restrito a Israel. E no resto do mundo continuará como de costume, assim como nenhum povo mais fará guerra em Israel. É uma mudança do costume do mundo, mas em Israel que não vai ter mais guerra. Se Deus quiser, já agora que a gente está precisando, ainda mais nessa época de tanta dificuldade de guerra em Israel e tanto sofrimento para o povo, que tenha muita brachá e consiga se defender, e a gente já está vitorioso de uma forma definitiva. Em princípio, essa discussão do Rambam com o Ravad depende da diferença entre o Torat Konim e Ketuvot, que a gente tem aqui do lado que eu mostrei para vocês, com relação a essas próprias árvores selvagens do campo. Na Guemará fala sobre as árvores de Israel, como a gente falou, e no Torat Konim não especifica se é só sobre Israel. Então, se conclui em relação ao Torat Konim, que é a primeira prova que a gente trouxe, que seria no mundo inteiro. Nesse caso, haverá uma mudança do costume do mundo, mas na Guemará só em Eretz Israel. Então tem uma diferença aqui entre a Guemará e o Torat Konim. A Guemará seria voltada para mudança em Eretz Israel, o milagre, e o Torat Konim seria para o mundo inteiro, porque não especificou que é só Eretz Israel. Então, a gente pode entender que quando o Ravad fala, ele segue a opinião do Torat Konim, que haverá mudança dos costumes do mundo, no mundo inteiro. Assim como acabarão os animais selvagens, na opinião do Rabi Yehuda, que também é do mundo inteiro. Enquanto que o Rabi Shimon, por exemplo, fala que eles não vão mudar os animais selvagens de deixar de matar, mas que eles vão deixar, não vão acabar, eles vão deixar, eles vão se transformar. Então é uma mudança e também está ligado ao mundo inteiro, que é a opinião do Torat Konim, e pode-se entender que é a opinião do Ravad, que vai contra o que o Rambam fala, que a mudança não vai acontecer nem em Israel, nem no mundo inteiro. O mundo vai continuar como normal. Aí a gente poderia dizer, então, que o Rambam segue a Guemará, que está ligado com a opinião do Radbaz, que a intenção é somente para Israel. E no resto do mundo continuará como de costume. Então, se a gente entende por esse ponto de vista, que o Rambam segue a opinião, na verdade, que vem depois, né, o Radbaz vem depois do Rambam, que o milagre vai ser só em Eretz Israel, e está ligado com a Guemará, que fala só sobre Eretz Israel, que vai mudar.
as árvores do campo no mundo inteiro não vão mudar, vão continuar como de costume. No entanto, essa explicação do Radbaz, que é o Rabino David ben Zimra do século XVI, não dá para entender a princípio de acordo com a explicação da opinião do Rambam. Primeiro motivo. O Rambam escreveu que na era messiânica o mundo continuará como de costume, como a gente viu. Entende-se nessa regra a inclusão de Israel, que é o mundo inteiro, incluindo Israel, não o mundo inteiro fora de Israel. Então, se tiver milagres, especificamente em Israel, de acordo com a opinião do Radbaz e baseado na Guemará, já será uma anulação do costume do mundo, porque Israel faz parte do mundo inteiro. Então, por esse motivo, já não daria para entender o Rambam sem ser uma contradição a Torat Kohanim ou a Guemará em particular, que fala para a mudança do mundo só em Israel, porque o Rambam diz que a mudança não haverá mudança no mundo inteiro, incluindo Israel. A outra coisa é também uma segunda prova de que não dá para entender o Rambam baseado nisso, é que o Rambam traz sobre a época do Bar Korvá, que foi nomeado pelo Rabi Akiva, e todos os sábios da época concordaram, reputavam que ele seria Rescat Mashiach, seria o rei Mashiach de verdade. E até eles foram, o tanto eles consideraram que Bar Korvá, ou Bar Koziva, fosse Mashiach, que eles foram para a guerra, fizeram Pikuah Nefesh, se entregaram, Messirut Nefesh, ao comando do Bar Korvá, porque sabiam, acreditavam que ele fosse o Mashiach. E naquela época não teve milagres também em Israel. Então o Rambam traz Bar Korvá, inclusive é uma das provas que ele traz para mostrar que Mashiach não precisa fazer milagres, porque na época do Bar Korvá não houve milagres e ele era considerado Mashiach, e que o mundo continuar como de costume, mesmo em Israel, porque Bar Korvá estava em Israel na época, assim como Rabi Akiva e os sábios da época que o consideraram Mashiach, e não houve milagres nem em Eretz Israel. Então, não dá para entender que o Rambam concordaria com a Guemará, porque em Eretz Israel, sim, o mundo vai mudar e não será como de costume. Resumindo, o Rambam, sim, acha, e o Rebbe traz isso, que o mundo continuará como de costume no mundo inteiro, incluindo Eretz Israel. Lembrando que essa aula deverá ser sobre uma parte só da Sirá, uma Sirá bem extensa, e como eu quis trazer mais detalhes, que vale a pena, a gente vai então focar mais só na primeira parte, e vamos concluir já daqui a alguns slides. O Rebbe traz que no livro Avodat HaKodesh é explicado que o mundo continuará como de costume, como a gente falou até agora, baseado no opinião do Rambam. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Hashem não mudará as coisas fora da natureza. E tudo continuará como quando foi criado nos 6 dias da criação, Maseh Bereshit. Em princípio, então, a gente pode entender que não tem contradição com o que foi falado no Midrash do Torat Kohanim e com o que o Rambam falou, que o mundo vai continuar como de costume. Porque o que o Torat Kohanim fala é que as árvores darão frutos no mesmo dia. Que a gente entendeu isso como sendo uma mudança do costume do dia. A gente não vê isso hoje em dia, as árvores dando frutos no mesmo dia, nem mesmo as árvores do campo dando frutos. Né? São árvores não frutíferas. Como a gente vê aqui, que é a foto, a imagem do fundo dessa aula. As árvores do campo. Mas, se a gente entender que, de fato, não vai mudar nada fora da natureza das árvores do campo, porque no começo da criação assim era. Antes do pecado do Etzadat, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Adão e de Havá, as árvores davam sim frutos no mesmo dia, e as árvores do campo sim davam frutos. O mesmo com relação ao fim dos animais selvagens, né, que a gente falou das árvores do campo darem frutos, também elas são fim dos animais selvagens,
que na opinião do Rambam não é uma mudança nos costumes do mundo, que continuarão iguais os costumes, porque os animais antes do pecado também não faziam mal, não matavam à toa, não eram predadores. O que mudou da natureza do mundo foi quando Hashem falou em Bereshit que os espinhos brotariam, etc., depois do pecado. Então, nesse momento, parte das árvores viraram selvagens e não frutíferas, e os animais também receberam essa natureza de predar e matar. Concluindo, de acordo com essa explicação que tem na Avodat HaKodesh, que o Rebbe traz aqui, a gente pode entender o Rambam, que na era messiânica o mundo chegará numa situação igual a antes do pecado, isso é, a natureza do mundo nesse momento se de acordo com o costume, que é antes do pecado. Então o mundo não mudará. E não tem uma contradição com o que o Rambam falou. Podemos ligar isso com uma diferença fundamental entre a linguagem do Torat Kohanim, que diz, as árvores do campo farão frutos, e na Gemará, onde está escrito que darão frutos, né? Tem uma diferença no hebraico. E a gente pode entender que farão frutos é uma coisa normal, já de costume. Que as árvores que são estéreis, né, as árvores do campo, depois do pecado, farão frutos assim como as árvores de frutos fazem hoje. É uma coisa consequente, normal. Assim como fazem frutos as árvores frutíferas hoje, as do campo passarão a fazer frutos também, de uma forma natural, consequente. Mas na Gemará, em Ketuvot, quando fala que darão frutos, não é no modo normal de crescimento consequente, mas já o que essencialmente não pertence à árvore. Então tem que ser uma mudança maior. Então a referência, o Torat Kohanim, é o verso que a árvore dará seu fruto, enquanto que na Gemará, em Ketuvot, se baseia no verso que duplica os assuntos. Fala primeiro sobre a árvore do campo e depois a figueira e a videira. Sendo que na árvore do campo é usada a palavra elevar, nassó, inclusive ligado com a Parashá da semana, nassó, de elevar as tribos e o povo judeu, e a árvore vai ser elevada acima do que ela é no normal. Por isso está separando a árvore do campo das videiras e figueiras, são árvores frutíferas, né, que dão o figo e a uva, como se fosse algo fora dela. Por isso que é o dar, o verbo usado e não fará. Não num modo normal de crescimento. Então essa é a diferença entre Torat Kohanim e a Gemará. Então, a diferença das linguagens do Torat Kohanim e a Gemará, a gente pode entender que estão ligadas à questão se no começo da criação as árvores do campo atuais, que tem até agora, tinham frutos ou não. Pela opinião do Torat Kohanim, a gente pode entender, seguindo a opinião, né, do Midrash, que as árvores faziam frutos. Então, no futuro, não será um assunto disruptivo, porque elas vão voltar a fazer frutos. Porque em Bereshit, no seja da criação, já faziam frutos, então vão voltar a fazer frutos, não vai ter uma coisa, uma mudança de paradigma, né? Uma mudança dos costumes do mundo. Vai voltar ao que era antes. A Gemará, ela, a gente falou com a falar sobre a Gemará, segue a opinião que no começo da criação, as árvores do campo selvagens não davam frutos. E que na era messiânica darão frutos. Então tem realmente uma ruptura, uma mudança. E por isso usa a palavra darão. E elevarão na só, como a gente falou, que é a Parashá da semana, não no modo normal e comum. Nesse caso, né, eu explico que seria diferente da opinião do Rambam. Porque o Rambam mantém, como a gente falou, Olam keminhagó noheg. O mundo continuar como de costume, sem mudanças. Mudanças da natureza. E pela Gemará a gente viu aqui, não é uma volta ao Maaseh Bereshit, ou se é, a Gemará explica que não dava frutos no mesmo dia, e as árvores de campo não davam frutos na criação do mundo.
Então tem uma mudança mesmo do costume e tem que explicar melhor, porque não teria uma contradição entre o Rambam e a Guemará, que fala que os costumes do mundo vão mudar e não era assim de árvores do campo darem frutos. Mesmo com relação ao trato com Anim, então a gente falou sobre a Guemará, trato com Anim que diz que voltaria à natureza das árvores do campo que já era na criação do mundo, então não tem uma mudança do mundo, porque já era assim as árvores do campo antes, só vai voltar a ser o que era antes do pecado. Não dá para dizer isso, que o Rambam concorda com o Torat Kohanim, que vai ser uma volta ao que era antes na criação do mundo. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, a explicação do Torat Kohanim, que a mudança na árvore do campo será um retorno ao que já era assim no começo da criação, não pode ser assim. Por quê? Antes disso, os exemplos que são dados no Torat Kohanim, com similaridade à época do Adam Arishon, de Adão, não inclui as árvores do campo. Isso é a prova que é trazido para que as árvores do campo darão campo é justamente a era messiânica, é o futuro. Então, quando fala dos exemplos de como era a natureza antes do pecado Adam Arishon, na época da criação do mundo, não fala em árvores de campo no Trato Kohanim. Quando fala sobre árvores de campo, fala como será no futuro. Então, não tem como a gente afirmar que não vai ter uma mudança no mundo, porque vai voltar ao que era na época da criação do mundo, porque mesmo o Trato Kohanim, para a árvore do campo especificamente, não era assim, pelo que a gente entende da prova que é trazido no Torat Kohanim. Tem uma outra questão. Mesmo que a gente considere que inclua as árvores do campo não frutíferas na época do Adam e da criação do mundo, então a gente pode ter que os exemplos que foram dados na época da criação do mundo são gerais, e quando fala depois das árvores do campo, que não cita que eram frutíferas na época do Adam Arishon, mas é um exemplo decorrente dos exemplos que foram dados antes. Mas não dá para dizer isso também, porque o Rabi Pinhas, ele é da opinião que é trazido no Torat Kohanim, que pela natureza não dariam frutos as árvores do campo. E o que aconteceu é que depois a terra mudou a ordem e fez com que dessem frutos. Depois deixou de dar de novo. Depois do pecado, essa mudança da terra, que foi uma mudança em relação ao original da criação do mundo, foi anulada. Então, não é esse costume, nunca foi. Mesmo na época de Adam Arishon. Foi só depois que a terra mudou e com o pecado foi anulado essa mudança de que as árvores passaram a dar frutos. De acordo com a opinião do Rabi Pinhas, que é trazido também no Trato Kohanim. Então, fica cada vez mais difícil a gente concordar que o Rambam não é uma contradição com o Torat Kohanim, porque, pelo visto, tem uma mudança assim na natureza do mundo, e Rambam afirma que não haverá mudança na natureza do mundo, no costume do mundo, na época de Mashiach. Tem mais uma terceira questão contra a opinião de Torat Kohanim, que diria que não haverá mudança no costume do mundo, porque já era assim a natureza antes. Porque é difícil dizer que essa é a opinião do Rambam, pois pelo conteúdo e a sequência do texto do Rambam, o Rambam refuta qualquer mudança na criação do mundo. Por exemplo, não só algo que não tinha, mesmo em Bereshit fosse assim no costume, admitindo que as árvores davam frutos em Bereshit, mas que é diferente do costume do mundo, que inclui tudo que ficou fixo e constante. Então, mesmo que, assumindo, por alguma hipótese, que as árvores do campo, na época da criação, desde a criação, não só depois que a terra mudou isso, já davam frutos e vão voltar a dar,
Porque o que o Rambam mostra como exemplos é que o costume do mundo é o que foi pela maior parte de todos esses anos, de uma forma fixa. Até mesmo o que aconteceu de mudança agora com o corona, não se inclui no costume do mundo, porque o costume do mundo é o que tiveram nesses 5.781 anos, na maior parte deles, de uma forma fixa. E isso, a maior parte da história do mundo, não tiveram árvores do campo não frutíferas, selvagens, dando frutos. Então, com certeza, pelo Rambam, seria uma mudança no costume do mundo, e ele afirma que na época de Mashiach não vai ter uma mudança no costume do mundo, como é na natureza. Então, não tem como definir que quando teve esse costume, no próprio começo, ou depois, de qualquer modo, a gente tem que concluir que o costume atual, por milhares de anos, pelo menos, é que as árvores do campo não dão frutos e que os animais selvagens também são predadores na maior parte da história do mundo. Concluindo então essa primeira parte dessa sirá, eu vou até o final dessa sirá, que a gente deve concluir numa segunda parte, se Deus quiser, já com Mashiach. E aqui o Rambam, o Rebbe traz, baseado no Rambam, uma questão muito, muito, muito interessante, que é o que está sublinhado aqui nesse quadrado laranja, que o Rebbe escreve: numa situação de merecimento, zahu, de todo o povo de Israel, que a gente espera, se Deus quiser, estamos enquadrados nesse merecimento, ainda estando no exílio, na galuto, como está agora, a gente está vivendo isso, com guerra, com dificuldades, com sofrimento, com morte. Acontecerá na prática. O Rebbe traz essa profecia e garante para a gente, como a gente falou na segunda sirá, que imediatamente no começo da redenção, que a gente espera estar vivendo já agora, terá um comportamento especial no mundo, vindo de cima, milemala, que haverá sim uma mudança do costume do mundo, assim como houve na saída do Egito, que é explicado na profecia Mirá, que Areino Niflaot serão mostradas maravilhas. Areino Niflaot, o Rebbe falou isso na época, em várias épocas, e falou sobre esse ano que a gente está agora, 5781 Pei Aleph, Pelaot Areino. Exatamente como o Rebbe conclui essa sirá, Niflaot Areino, Areino Niflaot, serão mostradas maravilhas. A gente espera que tenha já maravilhas. Maravilhas vêm de cima para baixo, e pode, nesse modo, de cima para baixo, não seguir a natureza e sim mudar a natureza do mundo, que a gente possa ver essas maravilhas, que está ligado com Keter, que é o nível acima da ordem de criação do mundo, e que a gente possa estar agora já com Mashiach, e a gente entender tudo isso, e já está com o Rebbe, se Deus quiser. Amém, amém, Kenenason, agora, Geolá, Shleimá, Amitit, Teikaf, Umiad, Mamash. Agora, já, Shabbat Shalom, Hag Sameach, Kabbalat Torah, Besimcha, Ubnimiut, já com Mashiach. Now.